Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. E hoje a gente tem aqui duas opções que a gente vai entender o que a espiritualidade tem para te entregar nesse momento. Qual é o direcionamento, qual é a orientação, né? Qual é a compreensão que eles têm para trazer para você agora que vai acalentar o seu coração e acalmar a sua mente. Então a gente tem a primeira opção aqui, para você ver se faz sentido para você escolher essa primeira opção. Eu vou descrever um pouco de como está a sua situação atual, como está a energia do seu momento presente. Muito provavelmente você está cortando tudo aquilo que te desgasta, tudo aquilo que traz para você prejuízos. Você está querendo cortar tudo aquilo que não condiz com os seus objetivos. E talvez você esteja nesse momento buscando um pouco mais de espiritualidade de fato na sua vida. Talvez você esteja buscando o alinhamento da sua alma. E nesse processo você está tendo um impulso, um gás para evitar conflitos e afastar tudo aquilo que traz conflito para sua vida. A segunda opção, talvez você esteja nesse momento tentando fazer uma mudança na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento onde a vida está convidando você a sair da sua zona de conforto, a fazer uma viagem, a fazer uma mudança de casa, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. É como se fosse uma energia onde a vida nesse momento para você está te convidando a finalizar um ciclo para iniciar outro de uma forma completamente diferente, tá? Então, se fez sentido alguma dessas opções aqui para você ou as duas, fique à vontade para escolher as duas opções ou uma das duas, tá bom? Vamos iniciar aqui com a primeira opção. Grupinho número 1, espiritualidade, o que nós estamos falando? Olha só, o casamento da matéria com o espírito, né? E esse é o símbolo da espiritualidade em si. O número 7 também fala de espiritualidade, e aqui a gente tinha visto o número 11, que também é um número extremamente espiritual. Então, talvez você nesse momento esteja passando por algumas situações, algumas compreensões, né? Pesquisando mais assuntos que tenham a ver com a espiritualidade, né? Buscando novos horizontes, novos conhecimentos, e todo esse processo dessa busca, seja através de livros, seja através de centros espirituais, né? Seja através de qual fonte for, isso está te ajudando no seu processo de integração, de ter a compreensão de que você é um espírito vivenciando uma experiência humana e que dentro dessa experiência humana existem muitos mistérios, né? Que muitas vezes a gente não consegue compreender tudo de uma vez, porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de compreensão. E conforme nós vamos amadurecendo, passando por experiências que nos amadurecem, mais capacidade de compreensões a gente vai tendo. Então, nesse momento da sua vida, você está expandindo a sua capacidade de consciência, de compreender quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você, para onde que você pode direcionar a sua vida, num sentido que traga senso de propósito, né? Então, você está passando por um processo profundo aqui de autotransformação e criando raízes sólidas dentro de você através da consciência de que você faz parte do todo. E muitas vezes ter essa consciência também traz algumas angústias, né? Traz, de certa forma, rompimento de crenças, de paradigmas, né? Então, a gente vai tendo mais entendimento de algumas questões e isso traz para nós, de certa forma, um certo nível de sofrimento, de angústia mental, de angústia do ser, porque a gente não consegue modificar tudo aquilo que a gente considera como errado ou fora do lugar. A gente se sente muitas vezes um pouco incapaz, né, de transformar
tudo aquilo que a gente considera que não traz a paz, que não está alinhado com o amor, né? Que não está alinhado com a bondade, digamos assim, né? E muitas vezes isso causa um certo sofrimento, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque com o tempo você vai perceber que a sua missão não é transformar o planeta, né? Não é se preocupar com o outro. E isso não vai inibir que você sinta o sofrimento alheio, tá? Mas vai te ajudar também a compreender que você só tem o controle de melhorar a si mesmo, a si mesma. E buscando o seu autoconhecimento, buscando o seu desenvolvimento pessoal, né, buscando cuidar de você, da sua vida e de tudo que diz respeito à sua jornada, você já está fazendo um grande trabalho, você já está dando grandes passos significativos que auxiliam também no coletivo. Sobre o que mais que nós estamos falando? Sobre o que mais que nós estamos falando? Olha, eu tô vendo que você também pode buscar algumas práticas espirituais que te auxiliem a trazer um equilíbrio para todos os seus centros, para todos os seus corpos, a compreensão dos corpos sutis, talvez um conhecimento maior sobre ideologias indianas, né, filosofias indianas, yoga também pode ser uma prática que pode te ajudar a equilibrar, a trazer esse equilíbrio, essa integração desse novo ser que você está se tornando, tá? Práticas relacionadas ao alinhamento dos chakras, tá? Também pode ser útil aqui para você. Olha só, a regeneração, tá vendo? É como se o inverno, a introspecção excessiva, o isolamento, estar dentro do casulo, fosse essa fase, esse ciclo fosse de fato finalizar para você, tá? E a partir daqui você encontra uma nova forma de ser, de ver a vida, de se portar. Você vai ter uma consciência maior que traz novos sensos de propósito, sabe? Você finalmente vai conseguir ter asas para voar. É como se você saísse do casulo e agora você se transforma numa borboleta, sabe? E é uma nova jornada que você vai iniciar aí, que vai te trazer uma realocação na vida, te colocando em um novo cenário. Só que para que se chegue num novo cenário, o antigo precisa ser destruído. E nessa destruição a gente acaba passando por alguns conflitos internos, a gente acaba se afastando de situações, de pessoas, né? Algumas coisas são removidas desse cenário, mas o caos, ele precede a ordem. Então, confia nos propósitos da ação divina, tá? O que mais? Sobre o que nós estamos falando aqui? Reflexão, olha só. Autoanálise, né? Refletir a respeito daquilo que para você hoje realmente faz sentido. O que é a sua verdade? Aqui tem muita energia, assim, da torre, da transformação, de algo sendo, a ilusão sendo destruída, o véu da ilusão sendo arrancado dos olhos, uma energia de despertar, da sua alma despertando para o seu senso de propósito. Então, é como se nesse processo que você está experienciando, algumas couraças, né, que você acabou vestindo, carregando como sua verdade, de quem você é, do que você gosta, do que faz sentido para você, tudo isso começasse a se desestruturar, porque de certa forma foi construído em bases de ilusão, daquilo que não é verdadeiro, né? E para que você se sinta verdadeiramente livre e possa sentir que está em alinhamento com o flow, com o fluxo da vida, né?
e com liberdade para escolher ser e fazer aquilo que realmente condiz com essa verdade e alinhamento interno, essas estruturas que foram condicionadas em você precisam ruir agora, tá? Então, é um momento de você não tomar como verdade nenhuma coisa nem outra, sabe? É um momento de você se desfazer de tudo aquilo que você acha que você sabe. Eu não sei se eu já trouxe aqui em outro vídeo, mas eu lembro que eu fiz, né, uma analogia com o filme do Doutor Estranho, sabe? Onde ele vai até aquele mosteiro e ali o rapaz fala para ele que se ele quisesse entrar e estudar tudo que ele iria estudar, ele precisaria se desfazer de tudo aquilo que ele acha que conhece, que ele acha que sabe. E é mais ou menos essa postura aqui que eu vejo a necessidade de você adotar, literalmente como um aprendiz. E muitas vezes isso é desafiador, né? Porque é um convite para deixar morrer uma parte de quem nós somos. E não deixa de ser um luto, né? É um processo que precisa se ter paciência consigo mesmo, com a vida, com o tempo, né? Para que as coisas sejam colocadas em seu devido lugar, para que a clareza chegue até você. Olha só a carta da temperança, a energia da temperança, justamente essa energia que eu tô falando, de ter paciência com a ação divina, com o tempo, né, do divino para com a nossa vida, com a nossa cura, com as nossas transformações. É como se essa energia trouxesse, né, que todo esse processo que está sendo experienciado e que é desconfortável, ele demora para se concluir, mas quando se conclui, aquilo que foi aprendido nunca mais será retirado de você, sabe? Eu sinto a energia de uma pessoa que vai que está passando por um processo de libertação. Você está passando aqui por um processo de libertação. Peraí que caiu aqui a carta. Para variar, né? Oi. Só um minutinho. Vamos lá. O que mais? Sobre o que nós estamos falando? Esse processo aqui também, ele está, sabe o quê? Te amadurecendo. É um processo que está te amadurecendo. Olha que legal. Tem 2 taças na mão dessa anciã e tem 2 taças na mão desse rei. Existe um processo de cura intenso acontecendo nas suas emoções, na forma como você sente. É como se também existisse aqui em você uma vontade muito grande de se sentir realizado aqui no campo amoroso mesmo. Então existe um processo de cura acontecendo nas suas emoções relacionados ao passado, a relacionamentos passados e você sendo preparada para ter uma união que é uma conexão. Sabe aquelas coisinhas assim de almas gêmeas, de relacionamentos com propósito, de alma, sabe? Conexões espirituais e tudo mais? Eu sinto que é isso que você tá manifestando de alguma forma. E você vai ser abençoada com essa união, tá? Nesse momento, talvez você esteja um pouco em dúvida, né, das possibilidades, de qual caminho seguir, qual a melhor decisão tomar, porque é como se as coisas não estivessem totalmente esclarecidas aqui para você. E o que mais? Mas vai haver uma movimentação por parte da vida, onde a partir do momento que você passa, né, por esse processo que está fora do seu controle, que está relacionado com a ação divina, quando você rompe com todos os véus da ilusão, quando você faz a sua integração de corpo, mente e espírito, né? Quando você finaliza um ciclo, enfim, e tá no momento de você
finalizar a lição, você já está preparado, preparada para entrar no novo ciclo, você sai dessa indecisão, dessa confusão, desse não saber qual o direcionamento, e aí você vai ter clareza de qual é o caminho, você agarra isso com toda a força, com toda a potência e vai em direção a isso, tá? Pode ser um objetivo, aí para cada pessoa vai fazer um sentido, conforme a leitura vai se desenrolando e vai conversando com a sua intuição, com o seu momento de vida, tá bom? Mas você vai ter o impulso, você vai ter o gás, você vai ter a força necessária para ir em direção àquilo que está relacionado com o seu propósito de vida, tá? Não necessariamente só relacionado ao campo amoroso. Sobre o que nós estamos falando, o que mais? Olha só. Você, com esse processo de cura emocional, tá? A gente está falando de uma cura emocional. Você vai acessar uma verdade, né? E a partir dessa verdade que você sente, que é o que está em alinhamento com você, que você tem aquela clareza, tipo, é por esse caminho, é ali que eu tenho que chegar, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Essas clarezas assim que o nosso interior, ele grita ao ponto da gente não ter dúvida. É isso que vai acontecer aqui. E aí você tem essa clareza mental, tem essa transformação na sua perspectiva, aceita aquilo que está sendo sentido, né? E toma a decisão que te leva para a prosperidade. Leva você até essa concretização de um objetivo que talvez hoje você não tenha totalmente clareza de qual que é esse objetivo, mas que a espiritualidade vai te mostrar qual é o caminho e qual é o objetivo, qual é o destino final, digamos assim. E isso vai trazer para você um campo de fertilidade, um campo de abundância. Você vai ter a capacidade de construir o seu próprio império, de liderar situações, liderar a si mesmo, liderar pessoas aqui também. Pode ser um projeto que você esteja destinado ou destinada a concretizar, né? Que a espiritualidade quer concretizar um projeto através da sua vida, seja num campo amoroso, seja no campo profissional, seja em ambos, tá? Que tem a possibilidade de ser em ambos também, tá? Mas que traz muita abundância e estrutura, estabilidade, tá? Muito dinheiro mesmo também, né? E a prosperidade, como eu sempre digo, não está só relacionada com o dinheiro, né? Prosperidade é a forma como você vibra em abundância, em saber que nada te falta, em vibrar nesse estado de espírito de paz, de tranquilidade, né? De você ver o lado bom das coisas, enfim. Se a gente está falando do campo amoroso aqui, né? Existe a possibilidade dessa dinâmica ter uma clareza maior, né? Se estava em dúvida, se tem processos de entendimento e compreensões que precisam acontecer aqui, isso vai se concretizar também e vai haver essa união, né, de duas pessoas que vão estar prontas uma para a outra, com essa consciência mais elevada de cumprimento de propósito ou de simplesmente respeitando aquilo que se sente e através daquilo que se sente permitindo viver o que precisa ser vivido, entendeu? Bom, vamos finalizando aqui. A temperança, ela é uma carta que ela é um pouco mais demorada, lenta, né? Tem a lentidão, porque significam processos que precisam de tempo para se concretizarem, para se concluírem. Mas com a carta do Cavaleiro de Paus, que fala de movimento rápido, de ações rápidas, né? Eu vejo que o processo maior de cura que você está experienciando, ele já foi
vivido e você está chegando no fim dessa cura. Você está chegando no fim desse processo de cura, tá? E você vai ter uma clareza do que você sente de fato, do que você quer, do que é a sua verdade, qual é o caminho que você deve seguir. E isso te leva à abundância, à prosperidade, isso te leva à construção de algo sólido. Você concretizando um aprendizado muito importante a respeito daquilo que você carrega, tendo liberdade para ser quem você quer ser e tendo sabedoria para direcionar a sua vida em alinhamento com aquilo que a espiritualidade entrega para você. Conselho final para o grupo número 1. Conselho final. Confie no incômodo. O que esse sentimento de incômodo está tentando te dizer? Confie no incômodo. Aqui, 58. Vamos lá. Aquele sentimento de preocupação, aquele sentimento incômodo, irritante, aquela preocupação irritante e inconveniente, tente o que for possível, mas lá ela estará e não vai a lugar algum. A maioria das pessoas passa anos ignorando esses sentimentos de incômodo e preocupação, jogando suas melhores doses de teimosia, ego e racionalização para adormecer essa sensação. É exaustivo e até que você encare esse incômodo, a vida jogará mais iscas para te despertar, para chamar sua atenção para a luz dentro de você, que está estourando para sair. O incômodo é uma seta apontando para o que está ao seu caminho, em seu caminho. O relacionamento, a conversa, a decisão, a mudança que precisa ser feita, a pedra em seu sapato. Com frequência, sentimos esse incômodo primeiro em nosso corpo. Muitas pessoas pensam que a intuição é algo dos reinos superiores, mas na verdade é o corpo que é intuitivo, agindo através de nossos sentidos para fornecer informações vibracionais. Basta usar alguns minutos todos os dias para escanear o nosso corpo e receber a inteligência intuitiva e agir sobre ela rapidamente. Você está sendo convidado a encarar esse incômodo agora. Se isso não acontecer, o universo apresentará algo maior e mais óbvio em seu caminho. E então, talvez você se arrependa de não ter prestado atenção ao incômodo antes. Sei que é assustador, mas você está seguro. Lide com essa preocupação e incômodo agora. Bom, grupinho número 1, é isso que eu tenho para você hoje. Espero que tenha te auxiliado de alguma forma, tenha feito sentido. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, tá bom? Deixe seu coraçãozinho como forma de gratidão. Até a próxima opção ou até o próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. Opção número 2. O que será que a espiritualidade tem para te dizer hoje? O que a espiritualidade tem para o nosso grupo número 2? Sobre o que nós estamos falando. Olha só, né? Olha a energia do Espírito Santo, né? Da Trindade, da libertação, do consolo, do acalento, da regeneração, né? Se você está esperando algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, se você está esperando algum tipo de orientação, né, de direcionamento por parte da espiritualidade ou de alguma pessoa em específico, isso chega até você e vem de uma forma positiva, tá? Mas eu vejo muito num lugar de você tendo insights e compreensões que vão te reconectar com a sua essência divina. E essa reconexão, essa regeneração, ela traz para você o sentimento de libertação. É como se fosse a boa nova, novas notícias, novas informações, novos conhecimentos que te aprimoram e que te libertam,
Não vou aceitar. Legal. Comunicação espiritual, movimento, né? Soltando as resistências e cuidando do seu jardim interior. Olha que interessante. Você vai passar por um processo de despertar e de reconexão interna com o divino que habita dentro de você, com a sua essência. E você vai, é como se aquela pulsão de vida, aquela vontade de viver, de fazer a coisa acontecer, de contemplar a existência, isso retorna para você. Ou você acessa isso pela primeira vez. E vai ser como se você sentisse que você faz parte desse todo. E você vai sentir como se... é muito intenso, mas é como se você dançasse com a existência, porque você percebe a eternidade do seu espírito. E é como se fosse uma consciência como que eu posso explicar? De desconectar, bem entre aspas mesmo, assim, o corpo do espírito, tendo consciência de que você não é só a carne, entende? Você não é só matéria, as coisas não são só matéria, porque o espírito precede o físico. Então você vai ter essa consciência maior e... tendo essa consciência maior, você vai aprender a proteger esse sagrado que existe dentro de você. Você vai aprender a zelar mais por si, pelas suas emoções, por aquilo que você carrega, pelas pessoas que fazem parte do seu cenário que são importantes para você, tá? Você vai aprender a se cuidar mais e a cuidar do seu coração, a cuidar, né, desse sagrado que habita dentro de você. Então é como se a vida fosse trazer um movimento que vai te ajudar a romper com algumas resistências, né? O nosso ego, às vezes ele pode ser o nosso maior inimigo, mas não por maldade, né? Mas porque aquilo que nós carregamos como verdade torna-se uma zona de conforto. É como se o ego entendesse que nós somos aquilo, e isso é confortável, é uma forma de segurança. Eu existo através dessa crença. E aí, a partir do momento que a vida começa a colapsar com essas crenças, é como se o nosso corpo, o nosso ego, ele começasse a entrar em estado de alerta. E aí, ao invés de ajudar no processo, é como se a gente quisesse segurar a qualquer custo aquilo que faz sentido para nós, porque a gente acredita que aquilo é o melhor, mas na verdade não é, entende? Concluiu-se com o que precisava, aquilo fez sentido até o momento presente, mas chega uma hora que, por a vida ser cíclica, de constantes mudanças, nós também precisamos mudar. Chega uma hora que o véu da ilusão precisa ser rompido, chega uma hora que as coisas precisam se transformar para que a gente encontre um lugar de alinhamento e de senso de propósito. Isso está casando muito com a leitura número 1. Então, se você ficou em dúvida entre as duas opções, talvez a opção número 1 tenha uma mensagem para você lá também. De qualquer forma, eu vejo você vencendo essas barreiras e... olha só a carta da estrela, que lindo. Rompendo essas barreiras, essas resistências e, de fato, conseguindo concluir com uma aprendizagem muito importante de se reconhecer como um ser divino que você é. Olha, novamente, né? Um processo de realinhamento, um processo de alinhamento da sua alma com o fluxo natural da vida, com o cumprimento de propósito, de missão de vida. Eu vejo a sua fé sendo fortalecida e você tendo um poder maior de atrair, né, de manifestar aquilo que você almeja através da sua fé, da sua conexão com o divino. Eu vejo você se permitindo cada vez mais brilhar a sua estrela sem ter medo,
né, do que vão pensar, de julgamentos, você se permitindo brilhar, né, por se reconhecer como ser divino que você é. A sua fé está te levando para lugares que você nem imagina. E você não vai ter medo de brilhar, de demonstrar os seus dons, né? Aquilo que você carrega de mais precioso. É como se agora, como a sua estrela, ela vai literalmente... você vai ter consciência da luz que a sua estrela carrega, né? De se ver em essência e tudo mais. Ninguém nunca mais vai conseguir apagar o seu brilho. 10 de espadas e a energia do 10 de espadas aqui também, tá? Então é a finalização de um ciclo de dor, é a finalização de um ciclo onde você se traía constantemente, você vivenciava situações que eram dolorosas, que traziam frustrações, decepções, né? É um momento de libertação, o fim de um ciclo de adormecimento, de não consciência de si. Deixa eu tirar todas as cartas aqui para a gente entender sobre o que nós estamos falando. Legal, olha só. Que interessante, né? Opa, tem mais uma aqui, vou aceitar. Bom, o que acontece? Como eu tinha falado na primeira opção, por isso que eu falo que as leituras elas podem estar complementando uma outra. O processo de despertar, de renascimento, de finalização de ciclo, ele não é bonitinho, né? Não é confortável, muito pelo contrário, ele machuca, porque ele é desconfortável, ele causa incômodo, né? Ele rompe com estruturas que já estavam estabelecidas, ele mexe em crenças que já estavam estáveis para nós. Então, passar pelo processo de despertar não é mil maravilhas, né? Mas o que se conquista após isso é extremamente libertador e eu considero uma das melhores lições, a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, é ele despertar para quem ele é ele ter consciência de quem ele é dentro desse contexto de existência. E sim, isso é possível, né? E pode se transformar, mas quando a gente acessa a nossa essência e tem consciência do divino que a gente carrega dentro de nós, tendo consciência de que nós somos o eu sou, tudo se torna mais fácil. Os desafios, os obstáculos, as dificuldades da vida, né? A gente cria resistência, a gente cria força, sabedoria, maturidade. E eu vejo aqui que nesse processo você tá tendo que lidar com algum tipo de sentimento ou de culpa ou de arrependimento, né? Onde você olha para trás e pensa nas dores que você passou ou que você causou também, nas oportunidades que você perdeu, né? É um olhar para trás para fazer uma recapitulação. E o eremita também fala sobre isso, né? Sobre a gente precisar olhar para trás e ver tanto os nossos erros quanto os nossos acertos, para a gente poder recalcular a rota e, com a lição que a gente aprendeu dessa jornada que já foi trilhada até o momento presente, saber agora qual é o melhor caminho a seguir, né? Sem repetir o mesmo ciclo do passado, entende? Sem cometer os mesmos erros do passado. Então eu vejo você aqui conseguindo lidar com essas frustrações, com essa culpa, com esses arrependimentos, com essas questões que são desconfortáveis emocionalmente falando, né? Mas que vai te ajudar a criar uma maior liderança, né? Uma maior autonomia e autoridade sobre aquilo que você sente. Vai te tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais espiritualizada também, tá? E eu vejo você vencendo aqui, ó, com a sua fé, você superando alguns apegos,
Você, através da sua conexão com a espiritualidade, das suas práticas espirituais, da sua fé, né, daquilo que você carrega como fé, você conseguindo vencer todo tipo de apego, seja um apego comportamental, né, vícios, seja crenças que te levam a uma energia de ganância, né, de posse, você entendendo que nada nos pertence, né? Nós fazemos parte de um planeta que nós podemos sim possuir algumas coisas, mas que aquilo que nós possuímos não pode nos definir, né? Nós não podemos nos tornar escravos do ter. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a ser, e através do ser, a gente tem mais consciência para ter algo e que é significativo, tá? Tem confusão emocional aqui, né? Tem distorção, assim, de alguma questão relacionada ao seu emocional, né? Talvez você não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo, enfim, tem uma energia de confusão emocional e também de ilusão, de estar ludibriado, ludibriada, de muitas vezes acabar se perdendo, né? Em distrações, mas a espiritualidade, ela traz aqui que isso está fazendo parte do passado e você vai ter uma maior sabedoria para saber compreender e discernir o que é ilusão e o que é verdadeiro, tá? Então, nada na nossa vida acontece por acaso, você está amadurecendo. É um processo de amadurecimento mesmo, tá? Amadurecimento de espírito, porque a idade, ela não significa muita coisa, né? Agora, as experiências, as lições que a gente tem na nossa vida, isso sim traz para nós a capacidade de sabedoria, de discernir, de ter maturidade para lidar com as situações, né? E é isso que você está desenvolvendo aqui, tá bom? Esse é o processo que você está vivendo agora. Então tenha paciência com você, não se culpe, não se condene, né? Olhe para as situações como elas são, né? Sem querer se enganar, sem ficar preso ou presa aí no orgulho, na teimosia, mas tenha autoridade, autonomia, né? Para consigo mesmo e responsabilidade para lidar com as consequências das suas atitudes e aprender com elas para fazer diferente daqui para frente, tá? Conselho final sobre o filho número 2. Conselho final. Nutrição intensa. Recolha-se, descanse, acolha-se. Vamos fazer a leitura aqui. Nutrição intensa 70. Aqui. A coisa mais altruísta que você pode fazer é preencher a sua própria fonte interna de energia. Quando andamos por aí com nossa energia pela metade, subconscientemente olhamos para as coisas e pessoas ao nosso redor para que elas nos forneçam o que nos falta e que profundamente desejamos. Nada cresce em terras secas. Você não é bom para ninguém se estiver andando por aí vazio. O feminino é abundante, fértil e rico. Cuide de sua própria fonte. E observe enquanto o que você tem para doar se multiplica. Se sua fonte interna não estiver cheia, você se perceberá buscando no mundo externo, algo para lhe completar. Essa é a maneira instintiva que seu corpo tem de se aterrar e nutrir, que nós não estamos permitindo a nós mesmos. O que nutre você? O que reabastece o seu corpo? Qual é o néctar para a sua alma? O que lhe traz de volta a vida? Qual o seu remédio secreto? O que faz você se sentir abundante e fértil? O que te faz extravasar a vida? Pode ser jardinagem, arrumar flores, receber uma mensagem, usar óleos essenciais luxuosos, ficar quentinho no sofá, fazer trilhas, beber um café gostoso em seu lugar favorito, participar de um círculo de mulheres, ler sobre lugares sagrados, fazer um passeio de bicicleta espontâneo, caminhar na praia ou fazer yoga. O que lhe nutre é o seu remédio. Quando você fornece ao seu corpo o remédio que ele precisa para se abastecer, você nutre todos aqueles que estão ao seu redor, pois há mais do que o suficiente para isso. Faça algo que profundamente reponha suas energias hoje. Tá bom?
É isso que eu tenho para você hoje, espero que tenha te auxiliado, feito sentido. Se você gostou, fez sentido para você, deixe seu coraçãozinho como forma de gratidão. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!